Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo e estou finalizando aqui a série desse livro, Saúde Mental e Atenção Psicossocial, do Paulo Amarante. Fiz aí alguns vídeos tratando de 3 capítulos, acho que são 3 capítulos. Vou finalizar por aqui no terceiro, porque eu acho que cumpre com o que eu pretendia fazer, a partir da leitura, reflexão e comentários deste livro, que é transmitir um conhecimento, instigar o pensamento crítico, né? Trazer perguntas, trazer incômodos, convocar as pessoas talvez a se darem conta de que a luta por uma sociedade sem manicômios, uma luta por uma sociedade que trate as pessoas com mais dignidade e humanidade, é necessária de todos, né? E não só a questão do manicômio, a luta antimanicomial não diz respeito só ao manicômio como hospital, como o lugar físico em si, né? A gente está falando de relações, forma como a gente vê o outro, como a gente se vê, como a gente vê o mundo, como a gente vê as instituições, como a gente vê os poderes e o que a gente pode fazer em meio a tudo isso, né? Para que a gente também não sofra violência, não deixe que outras pessoas sofram violência, né? E finalizando aqui, Paulo Amarante, né? Eu terminei da última vez falando sobre aquela ideia, né, da serpente no estômago, aquela metáfora, né, aquela fábula que dizia que essa serpente no estômago era a instituição psiquiátrica, né, e tudo que ela carrega em si, para onde ela leva, né, essa serpente. Fundamentalmente a partir do contato com as obras de Michel Foucault e Irving Goffman, Basaglia percebeu que o combate deveria ser de outra ordem. Teve início o período de negação da psiquiatria enquanto ideologia. Franco Basaglia passou a formular um pensamento e uma prática institucional absolutamente originais, voltadas para a ideia de superação do aparato manicomial, entendido não apenas como estrutura física do hospício, mas como conjunto de saberes e práticas científicas, sociais, legislativas e jurídicas que fundamentam a existência de um lugar de isolamento e segregação e patologização da experiência humana. A experiência de Gorizia deu origem ao livro A Instituição Negada, coordenado por Basaglia, com a participação de muitos atores do processo, que contém todo o debate, os princípios e estratégias da nova etapa das reformas psiquiátricas, cuja base será a desconstrução do manicômio. No início dos anos 70, Basaglia, com grande parte da equipe que atua em Gorizia, iniciou um trabalho no hospital de Trieste, uma cidade de médio porte, porém também situada ao norte da Itália. Lá teve início a mais rica e original experiência de transformação social da psiquiatria contemporânea, que inspira muitas experiências por todo o mundo. E, como veremos mais adiante, será a referência fundamental do processo que virá a ser implantado na cidade de Santos, na virada dos anos 80 para os 90, que se tornou o eixo da mais importante face do processo da reforma psiquiátrica brasileira. Aqui a gente vê, né, a forma como algumas reformas, todas essas que a gente viu, as primeiras tentativas, foram servindo de modelo para outros lugares, outros países, se expandindo, né? A gente vê esse movimento mais forte da antipsiquiatria em si, né? A gente está falando de luta antimanicomial, é uma ideia anterior, né? É uma ideia de base. A reforma é um produto dessa ideia de base, vários produtos, como a gente viu, várias tentativas, todas muito válidas, eu acho que válidas, mas não se encerram em si, né? Preciso sempre estar avançando, tentando procurar novos meios de continuar isso de forma mais efetiva, de forma que contemple mais tantas demandas que vão surgindo, né? Até porque a nossa sociedade, nossa história, nosso mundo, ele não é estático, ele vai seguindo fluxos, que não é reto, né? A gente pode pensar aí muitas curvas, muitos desvios, muitos
muitos atalhos, muitas perdas, né? E a gente precisa estar sempre pensando, olhando para as coisas, vendo o que está acontecendo, né? E a gente tem hoje uma situação preocupante no Brasil, no mundo, né? Mas no Brasil, vamos pensar no Brasil, que é a retomada dessa ideia manicomial. A gente tem notícias aí nos últimos dias de financiamento para esse tipo de instituição. A gente tem aí uma expansão das comunidades terapêuticas, né, que são esses lugares, como a gente viu aqui no livro do Paulo Amarante. A ideia da comunidade terapêutica é diferente, não tem nada a ver com o que a gente vê hoje aí, com essa mistura de instituição religiosa, punitiva, que leva esse nome, comunidade terapêutica, exatamente porque ganha uma certa legitimidade, um certo reconhecimento. Só que a gente sabe que a coisa é bem complicada, a coisa é bem violenta. A gente tem denúncias desses lugares onde não é incomum que se encontre trabalhos, como dizem, análogo à escravidão. Eu acho muito curioso esse análogo, porque é escravidão. Trabalho escravo, a gente sabe que é trabalho escravo, né? Tem trabalho análogo à escravidão, trabalho escravo, né? E fora assim, né, as intenções de quem domina esses lugares, dos donos desses lugares, e a forma como se reduz o humano, de novo, se acreditando que tem que separar essas pessoas, colocar num lugar isolado, deixar lá de qualquer jeito, não só de qualquer jeito, mas também sofrendo vários tipos de violência. Inclusive, privar alguém da liberdade já é uma violência por si só, né? Você já está cometendo algo como posso dizer, que vai influenciar a vida dessa pessoa de tantas formas, né? As pessoas ao redor, e causa sofrimento, causa dor. Então, é esse tipo de sociedade que a gente quer, né? É esse tipo de mundo que a gente vai acreditar e apostar, de que a gente vai pegar as pessoas, isolar elas, torturá-las, negar a existência dessas pessoas. Então, eu vou finalizando aqui. Eu acho que tem mais alguns parágrafos, mas não sei se vale assim, né? Eu acho que a gente já sintetizou bastante a coisa aqui. E mais uma vez, né, aqui no final fala sobre estabelecer o lugar social da loucura, algo que a gente já falou, que a gente tem que pensar que se não tem um louco por aí no seu bairro, nas suas, sei lá, onde você mora, onde que tá esse louco? Ele tá preso, tá sofrendo violência, onde há silêncio, a violência, né? A gente pode pensar um pouco assim, onde há ausência, onde há silêncio, há violência também. A violência nem sempre ela é tão escancarada, tão explícita. Não é só o grito, não é só o tiro, não é só a facada. Também é silêncio. Silenciamento é violência. Você silenciar uma pessoa, você ignorar, subestimar, negligenciar e violentar a experiência dessa pessoa, não dar oportunidade dela expor no mundo, dizer ao mundo, tudo isso é matar a pessoa. Existem mortes piores do que a própria morte, são as pequenas mortes que pode se sofrer ao longo da vida. E silenciar as pessoas é matá-las aos poucos, é enlouquecê-las, é submetê-las ao sofrimento. Então vou finalizando. Eu acho que essa série desse livro aqui, Saúde Mental e Atenção Psicossocial, minha intenção aqui era dar uma introdução. Esse livro é introdutório, muito denso, mas introdutório, muito pontual, traz coisas muito interessantes para se colocar aí para as pessoas que não fazem parte desse mundo também, da saúde mental, da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, mas que faz parte do mundo, né? Porque isso aqui a gente está tratando de questões do mundo, questões que a gente vivencia todo dia, que é a nossa relação com o outro, como a gente olha para o outro, como a gente entende a diferença do outro, o que a gente quer que faça com aquele outro que incomoda a gente, por que a loucura incomoda, né? E é isso, eu acho que luta antimanicomial vai para além de impedimento
de que manicômios sejam abertos de novo, que pode estar acontecendo, que já está acontecendo. Fechar comunidades terapêuticas. Não só isso, mas a relação com o outro. Né? Em que lugar você coloca o outro? Você reduz o outro, você potencializa o outro, você escuta o outro, você silencia o outro. Porque na relação, no dia a dia, as pessoas enlouquecem, não é porque o nosso cérebro acontece um desequilíbrio químico, não é simplesmente isso. Acho que as pessoas enlouquecem, sofrem, porque a gente está em dinâmicas que são estimuladoras de sofrimento e estimuladoras de loucura. A gente vive numa sociedade que estimula sofrimento, estimula loucura, estimula violência. E se a gente não parar para se pensar, para olhar para o outro, para olhar para nós mesmos, para nos pensar como sociedade, a autocrítica é muito importante, porque não é só sentar no seu trono e ficar apontando os erros da sociedade e não olhar para você, o que você está fazendo, como você está olhando o outro, se você está escutando o outro. Enfim, a luta antimanicomial é muito além de um movimento macro. É muito importante o macro, mas as micro-relações também. Talvez seja por onde a gente pode começar. Né? É mais simples, talvez. Né? Mas, claro, é sempre bom pensar nos coletivos, em escutar as pessoas diferentes e se perceber no meio disso tudo. E se perceber enquanto um agente, uma pessoa, um cidadão, como você quiser se dizer, que faz parte desse mundo e esse mundo está precisando de reformas, reformas humanas, reformas psiquiátricas, luta antimanicomial, antirracista, antimachista, anti-LGBT-fóbica, anti tudo isso, né? Porque todo mundo tem o direito de viver, de se experienciar, e todo mundo tem o direito de lutar por aquilo que está violentando, que está oprimindo. Então, luta antimanicomial é tudo isso. Antes de tudo, é um movimento político também, e que a gente precisa levantar essa bandeira, como dizem por aí, né? A gente precisa estar atento nas nossas relações, e nós como profissionais da saúde, seja você psicólogo, enfermeira, enfermeiro, médico, psiquiatra, terapeuta ocupacional, o que mais? Bom, enfim, a pessoa que trabalha no CAPS ali, as pessoas que trabalham com a limpeza, com a segurança, todo mundo faz parte dessa rede. Você que é usuário, você que é familiar de usuário, você que não é, você que é pessoa. Essa luta diz respeito a todos nós e a gente acredita nela, porque a gente acredita no ser humano, a gente acredita que a gente pode, juntos, coletivamente, a gente pode fazer uma realidade bem mais interessante do que essa, né? E é isso. Logo mais eu volto. Encerramos aqui por enquanto Paulo Amarante, Saúde Mental e Atenção Psicossocial. E em breve trarei aí uma nova série. Espero que tenha interessado alguém, que tenha sido útil para alguém, tá bom? Beijos, abraços, se cuidem.